Então tá, já estamos com 14 horas e 5 minutos, conforme a gente tinha planejado. Então tá, vamos iniciar agora então. Muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso ciclo de palestras, do Sextou, né? E hoje vamos assistir, né, a fala da nossa querida Michele, que vai nos falar sobre a sua dissertação de mestrado e também do seu processo de pesquisa, como se deu a sua pesquisa para o mestrado e como ela está desenvolvendo e ampliando essa pesquisa agora no doutorado. Ela, como mestre e doutoranda em ciências criminais, teve o privilégio de poder, né, continuar no mesmo programa a sua pesquisa e ampliá-la, obviamente, para o nível de doutorado. Então, Michele, muito bem-vinda. Boa palestra com o tema Pesquisando Justiça Restaurativa e Violência Doméstica, Percurso Investigativo e Desafios do Campo. A palavra está contigo. Boa palestra. Compartilhar aqui com vocês meus slides. Está aparecendo? Está aparecendo sim. Maravilha. Bom, boa tarde a todas e todos. Obrigada por estar aqui conosco, né? Mais um encontro do GPESC, desse ciclo de debates sobre justiça, política pública e democracia. E hoje, então, era o dia da minha apresentação. Eu conversei com o Rodrigo, né, para trazer mais o meu percurso investigativo do que a pesquisa em si, que é algo que eu já tenho trabalhado, né, bastante em outros espaços e que eu já trabalhei também no GPESC em alguns encontros, né, desde o meu início do mestrado. Então, hoje o que eu quero dividir com vocês é um pouco dessa minha trajetória de pesquisa, que eu acho que é algo que está sendo super falado atualmente, que é algo realmente muito caro para mim. E eu quero entregar isso também para vocês como um estímulo e também falando para mim ouvir do quanto é importante a pesquisa acadêmica, né? E o quanto ela está completamente, para mim, né, aliada com as minhas possibilidades de luta no mundo, assim. Então, eu, desde o início, quando eu começo a construir minha dissertação, eu deixo muito claro, né, que eu não sou neutra, e que todas as minhas subjetividades estão dentro da minha produção acadêmica, estão dentro da minha produção, né, dentro do meu programa de pesquisa e também no meu campo, por mais que se utilize, né, de todos os métodos e de toda a seriedade da pesquisa científica. Mas, enfim, aproveito também, o Rodrigo não está aqui, mas quero agradecê-lo, ele foi meu orientador no mestrado, é meu orientador no doutorado, e com certeza todas essa trajetória, todos esses pontos da minha pesquisa tem muito dele e principalmente muito de vocês, porque sempre foi muito importante participar do grupo de pesquisa e receber, né, feedbacks e ouvir um pouco da pesquisa de vocês e trazer um pouco para a minha própria pesquisa. Bom, então eu começo, né, dizendo que é algo que eu trago ali na minha pesquisa, que transformar o mundo ele está completamente vinculado à necessidade de interpretar, né? E isso para dizer que não acho e não parto do lugar de que o cientista, né, o acadêmico, ele deve só interpretar pontos da realidade e discutir criticamente sobre aquilo. Eu acho, e tô nesse lugar de que existe um comprometimento muito claro com a transformação do mundo, mas essa transformação ela requer uma certa interpretação que pode ser feita também no ambiente acadêmico, mas não só. Então, eu também sou uma defensora de que não se fazemos só teoria na academia, né? A gente também produz outras possibilidades aí de sociedade, de cultura, de política, e que principalmente a academia não é onde está o monopólio da teoria, né? Eu particularmente acredito que fora da academia também se produz muita teoria, mas que não é cientificamente validada. E que essa é uma questão que eu acho que a todo tempo a gente também precisa refletir. Então, o meu lugar, da onde eu parto da minha pesquisa, é de que eu não estou escrevendo só um trabalho, eu estou tentando contribuir e entregar algo que seja compreensível, que seja uma possibilidade, né, de alterar um pouco o status quo, o que a gente tem de realidade atual, opressora e dominante, e eu levo isso para toda a minha trajetória, né, desde o percurso de compreender a teoria e trabalhar com as teorias, a ir para o campo, a juntar a teoria, né, colocar a teoria frente a frente com a prática. Então, eu estou o tempo inteiro pensando no que eu posso contribuir para transformar
esse mundo. E daí eu quero ler uma poesia para vocês que faz todo sentido sobre o que é a pesquisa. O título dessa poesia é Um Certo Olhar sobre a Pesquisa, do Gerard Martin. Ela foi publicada em 1994 e diz o seguinte: que alegria, diz a eternidade, ver o filho da minha esperança apaixonar-se pela pesquisa, pois em sua mente coloquei números de meus sonhos e gostaria tanto que se tornassem realidade. A pesquisa começou a explicar a eternidade. É, antes de qualquer coisa, o gesto da jovem camponesa que se vai resolvendo a pedra dos campos, descobrindo lesmas e gafanhotos ou milhares de formigas atarefadas. A pesquisa é a caminhada pelos bosques e pântanos para tentar explicar, vendo flores e flores, por que a vida apresenta tantos rostos. A pesquisa é a fusão, em um só crisol, de observações, teorias e hipóteses, para ver se cristalizar algumas parcelas de verdade. A pesquisa é, ao mesmo tempo, trabalho e reflexão, para que se encontre um pouco de pão e mais liberdade. Também é o olhar para o passado, para encontrar nos antigos alguns grãos de sabedoria, capazes de germinar no coração da juventude de amanhã. A pesquisa é o tatear em um labirinto, e aquele que não conheceu a embriaguez de procurar seu rumo, não sabe reconhecer o verdadeiro caminho. A pesquisa é a surpresa, a cada descoberta, de se ver recuar as fronteiras do desconhecido, como se a natureza, cheia de mistérios, procurasse fugir do seu descobridor. A pesquisa diz finalmente a eternidade. É o trabalho do jardineiro, que quer se tornar, no jardim da minha criação, o parceiro de minhas esperanças. Então, é um pouco disso, gente. A minha pesquisa é uma esperança por outra vida para as mulheres. É uma esperança de a gente pensar possibilidades de justiça que estejam, né, para além do punitivismo histórico e que, de fato, ofereça alguma coisa para as mulheres. Então, se me perguntarem como você chegou na justiça restaurativa e na violência doméstica, eu vou dizer, primeiro eu cheguei na vida das mulheres, né, na história das mulheres, enquanto uma mulher, que me coloquei na universidade e primeiro me aproximei de determinados movimentos sociais, para depois chegar na compreensão do direito e nessa aproximação com o direito penal, processo penal e criminologia. Então, a partir disso, eu trago muito de mim para dentro da minha universidade. Eu começo a trabalhar com mulheres, autoras e vítimas, e chego mesmo ao momento de tanto pensar e de tanto estudar sobre possibilidade de justiça para as mulheres, eu chego à justiça restaurativa. Então, a justiça restaurativa ela não é o meu foco, ela não é a minha prioridade. Ela é uma descoberta de um caminho possível que merece ser explorado, né? Como uma possibilidade também de outros modos de vida. Então, o que eu venho trazer desse percurso é que a pesquisa que eu trago e que eu defendo é uma pesquisa como prática de liberdade, né? Uma prática libertadora. Então, a gente vai ver muito isso nos escritos da Bell Hooks, no escrito da Lélia Gonzalez, de pensar mesmo a teoria e prática. E eu falo muito isso, né? A prática que não anda de mão dadas com a teoria, ela não tem razão de ser. Só que, ao mesmo tempo, acho que é super importante refletir de que, historicamente, a ideia de que a teoria e prática deveriam andar juntas, né, esse encontro, a praxis, ela foi utilizada para legitimar um discurso muito excludente, muito elitizado, né, de muitas vezes colocar que as práticas transformadoras só poderiam estar atreladas a uma teoria que é produzida na academia, mas que isso não é verdade, né? Essa educação, essa pesquisa, ela pode ser feita através de uma construção de um pensamento crítico e profundamente desconstrutivo, mas a verdade é que a gente precisa avançar um pouco nessa própria descolonização do conhecimento, né? De pensar que a teoria ela também está do lado de fora, sendo produzida a todos os instantes pelos sujeitos históricos, e que é muito importante que a academia esteja nesse diálogo, né? Profundo com esses sujeitos e de compreender que esse conhecimento ele deve ser descolonizado para que a gente valide outras perspectivas que não seja a dos cientistas válidos, né? Eu acho que todo mundo aí tem na sua trajetória momentos em que se sentiu o impostor, a impostora, né? De que o trabalho não foi reconhecido, que foi questionado, muitas vezes porque não está dentro de um padrão específico do que se espera, né? Da história da própria ciência, que ela é hegemônica, a gente sabe que dentro mesmo da história das ciências criminais, é uma ciência produzida por homens, para homens, brancos, e que é super difícil adentrar e furar a bolha, né? Então, descolonizar o conhecimento, eu acho que também é um grande ponto de partida para a construção das nossas pesquisas, e não ter medo
de usar nossas referências, né? Desde de uma perspectiva do sul global, desde as mulheres brasileiras, e minha pesquisa, o meu referencial teórico, é múltiplo, mas majoritariamente são mulheres latino-americanas. Então, eu trouxe também essa diversidade teórica de pensar que não é só o conhecimento científico válido, mas outros conhecimentos também produziam essa diversidade, porque a diversidade teórica em si é as experiências individuais de cada um, né? De cada um e cada um. E daí, trazendo também esse ponto da pesquisa como prática libertadora, que é muito importante a gente usar, né, a nossa voz de uma forma muito estratégica, e que ela seja usada dentro dos espaços que a gente ocupa como uma forma real de produzir liberdades, né? E aí isso conecta um pouco com a poesia que eu li para vocês, que é trazer um pouco de pão e um pouco de liberdade à pesquisa que a gente faz, né? E essa paixão que a gente pode sempre desenvolver, né? Porque eu particularmente acredito que a gente também se aproxima dos temas que fazem muito sentido para nós, né? E sempre quando alguma aluna ou aluno vem procurar para conversar sobre a pesquisa, eu sempre digo, tá, mas qual é o tema que você gosta? O que você, dentro da tua vida real, né? O que faz sentido para ti? Para começar a pensar mesmo numa temática de pesquisa e para você começar, então, a desenvolver todos esses processos. Isso porque, para mim, foi muito assim, né? Pensar justiça restaurativa e violência doméstica, ela vem de uma trajetória individual minha, como eu falei no início, mas aí pensando numa trajetória acadêmica, eu me formo em Direito, né, em 2015, pela Universidade Católica de Brasília, e lá, no meu TCC da graduação, orientado pela professora Soraya Mendes, eu escrevi sobre feminismos e abolicionismos penais, dessa aproximação, né, da compreensão das demandas das mulheres, demandas políticas sociais por direitos, o quanto isso estava mais próximo, né, de uma perspectiva libertária do abolicionismo penal do que do próprio núcleo punitivo identitário do sistema de justiça, né, o que ele oferecia para as mulheres. E aí é nesse primeiro momento que, então, eu, na biblioteca da Universidade Católica de Brasília, eu me deparo com um livro sobre justiça restaurativa, que era super abrangente, assim, e eu nem lembro o nome do autor agora, eu sei que era um autor homem, e eu pego e começo a ler e algumas coisas fazem sentido. Então, eu começo a ir atrás de mais bibliografia, mas isso não é tão aprofundado no meu TCC. Eu entro, então, na especialização em Ciências Penais em 2018, entro não, né? Eu finalizo ela em 2018 na PUC, e daí eu estou teorizando, né? Buscando fazer uma reflexão teórica sobre essa aproximação entre a justiça restaurativa e a violência doméstica. No mestrado em Ciências Criminais, quando eu entro no mestrado e eu sou orientada pelo Rodrigo, o meu grande desafio é de que forma que eu vou sair das reflexões teóricas e vou trazer essa pesquisa para o campo, né? De que forma que eu vou me desafiar nesse sentido? E a gente sabe todos os desafios, né, do próprio direito, assim, da nossa formação não englobar técnicas de pesquisa, de não englobar um percurso investigativo que envolva muito além do que uma revisão bibliográfica. Então, isso para mim foi um grande desafio, mas foi um desafio aceito e foi um desafio construído, né, em coletivo, tanto eu, Rodrigo, mas integrantes do GPES e outros espaços que eu vim ocupar. E agora, então, eu finalizei a minha dissertação, ela foi sobre justiça restaurativa e violência doméstica, as experiências dos juizados especiais, juizados de violência doméstica, e eu fiz uma pesquisa em 3 juizados. Eu adentrei esses juizados para conhecer essas práticas de justiça restaurativa que estavam sendo desenvolvidas ali naquele espaço, e a minha pesquisa, ela vem para trazer um panorama brasileiro do que a gente tem de mais avançado, né, no âmbito da violência doméstica de práticas restaurativas. Então, eu entro no doutorado no ano de 2020 e agora eu estou continuo pesquisando justiça restaurativa, mas a partir da compreensão de que um dos movimentos, né, que impulsionaram a teorização e a emergência de uma justiça restaurativa são também os movimentos de mulheres, né? Então, eu quero investigar como na América Latina esses movimentos participam, né, de uma outra concepção de justiça para as mulheres. Pois bem, mas para contextualizar, né, a justiça restaurativa também não é algo que a gente está vendo todo dia.
apesar de hoje ela tá com mais espaço, né, sendo mais desenvolvida no Brasil e tem um super histórico, né, de expansão e desenvolvimento, a verdade é que a gente pode passar um curso inteiro se formando e ninguém vai falar sobre justiça restaurativa. Muitas vezes a gente também não vai ver isso em grupos específicos, né, de estudo, de pós-graduação. Então, acho que é necessário conceituar. A justiça restaurativa tem um conceito fluido, dinâmico, né, a partir de vários autores, com a professora Rafaela Palamola, que é aqui do GPESC, uma grande referência, o professor Daniel Achuti, também que foi orientado pelo professor Rodrigo, o professor Leonardo Sica, tem trabalhado com essas temáticas, diz que é um conceito aberto, né, que não está completamente desenvolvido, ninguém bateu o martelo e disse é isso daqui, porque justamente ela está muito, por ela ser ampla, ela vai se desenvolver de uma forma muito específica dentro do ambiente cultural, né, que ela se localiza e dentro do desenvolvimento, do olhar que se dá a ela e da forma, da dinâmica que vai se dar a ela dentro de uma sociedade, né. Mas existe um certo consenso em torno do conceito do Tony Macho, que é dizer que a justiça restaurativa é um processo pelo qual as partes envolvidas em uma específica ofensa, elas vão resolver coletivamente como lidar com essas consequências, né, do dano e as suas implicações para o futuro. Então, é a possibilidade, né, de colocar as pessoas como protagonistas desse conflito para elas dialogarem através da presença de um terceiro imparcial, que seria um facilitador de justiça restaurativa, o que significou aquele dano, de que forma ele pode ser reparado, de que forma laços comunitários e laços sociais podem ser reconstruídos e de que forma, né, aquela vítima pode ter reconhecido o dano que sofreu na medida em que o seu ofensor é responsabilizado. Então, é uma outra dinâmica, né? Sai daquele espectro de entender que o conflito tem que ser resolvido por pessoas, né, que têm um conhecimento específico numa determinada área da justiça e que então, né, vai dizer o que é uma pessoa que não conhece o conflito, que julga um monte de conflitos durante um ano inteiro, vai julgar mais um conflito como um só, né? Isso não faz parte da justiça restaurativa. A justiça restaurativa é dar mesmo um protagonismo para esses sujeitos com a participação, né, das suas comunidades de apoio ou da comunidade onde estão localizados. É uma forma de frear um pouco o poder punitivo em si, apesar, né, de estar muito interligada com práticas também da justiça tradicional, mas ela freia porque ela desloca o núcleo identitário punitivo, porque para a justiça restaurativa não tem justificativa da pena, porque a pena não é um fim. Então, retribuição, prevenção e ressocialização não era, né, para ser o foco da justiça restaurativa. Na verdade, se busca a solução do conflito com a participação das pessoas, oferecendo, de fato, uma resposta para a vítima, uma responsabilização para esse ofensor que não seja necessariamente a implicação de uma dor. E a justiça restaurativa ela vem se desenvolvendo a partir do ano de 1970, né? E aí com a emergência de conhecer quais são essas práticas, depois com uma teorização, depois na necessidade, né, de produzir nesse campo e de conhecer um cenário mais internacional, nacional, e ela chega, então, nos fins dos anos 90 ao Brasil, e no século XXI ela entra, né, dentro do Poder Judiciário, que é o que se chama, pela professora Vera Regina Pereira de Andrade, a tradução de uma justiça restaurativa judicial para o Brasil, que está muito inserida dentro do nosso contexto legalista e dentro de um contexto de que apenas o Poder Judiciário pode oferecer práticas de justiça. Então, ela entra nesse cenário, ela se desenvolve em ondas, como diz a professora Rafaela Palamola, no momento de implantação, no momento de expansão e no momento, né, de teorização e de desenvolvimento de programas também mais específicos, e vai consolidar, então, um paradigma triangular, que é uma justiça que se baseia em valores diversos do sistema de justiça penal tradicional, em princípios diversos, através de práticas, né, que não são as mesmas práticas que a gente vê diariamente. E ela vem se consolidando cada vez mais, expandindo, com magistrados, né, com atores do Poder Judiciário assumindo seu protagonismo. O CNJ vem assumindo, né, uma grande tarefa de difundir a justiça restaurativa, de pensar a justiça restaurativa em múltiplos espaços, mas, de fato, o marco é o ano de 2015 para a violência doméstica. É o momento onde o Tribunal do Rio Grande do Sul começa a desenvolver no seu projeto,
né, projeto estadual, um programa de justiça restaurativa que tem que também ser inserido na violência doméstica. Então, é algo que começa a desenvolver no Rio Grande do Sul, a partir do tribunal, em parceria, né, com o programa de Justiça para o Século XXI, que tem também bastante representatividade a partir de atores da Júris. E daí a gente tem um cenário fechado, né, aqui no estado, da onde eu falo também, até o ano de 2017, porque aí no ano de 2017 a gente tem uma expansão da temática, porque a ministra Carmen Lúcia, em um determinado evento, né, que se debatia sobre a Lei Maria da Penha, sobre o enfrentamento da violência com redes, mencionou a possibilidade da justiça restaurativa na violência doméstica para se restaurar relações familiares e sugeriu, então, que os juizados trocassem o nome, né, passassem a ser juizados pela paz em casa, varas pela paz em casa. Então, o primeiro momento de uma discussão global nacional de justiça restaurativa e violência doméstica foi um momento muito polêmico, que despertou, né, um olhar muito reativo dos próprios movimentos em relação a esse modelo de justiça. Como assim, paz em casa? Mas a gente vai desconsiderar tudo que a gente debateu até agora sobre o quanto o espaço privado do lar também é um espaço violento que reproduz violência contra as mulheres, onde, né, mulheres sofrem violências letais e não letais. Como assim a gente vai desconsiderar todo o avanço da Lei Maria da Penha, que consolidou os juizados, né, de violência doméstica? Como assim restaurar os laços, né, familiares? A gente vai começar a colocar as mulheres, impor às mulheres que elas mantenham suas relações e vai tirar a responsabilidade do Estado, vai jogar esse conflito novamente para o âmbito privado de discussão. Enfim, é um boom, né, que se dá ali naquele momento. Acabou ocorrendo uma audiência pública puxada pela deputada Érica Cocai para se debater sobre isso. Foi debatido, os movimentos colocaram totalmente contrários, mas a verdade é que de 2017 para cá, em todos os fóruns, né, para trabalhar sobre a lei, a Lei Maria da Penha e também os movimentos do CNJ foram de desenvolver justiça restaurativa na violência doméstica sem a discussão com esses movimentos. Então, se realmente alguns pontos foram atropelados, mas se garantiu, então, que o Poder Judiciário assumisse esse protagonismo para oferecer, dentro dos padrões da Lei Maria da Penha, em algumas brechas, a possibilidade de aplicação da justiça restaurativa. Esse é o cenário na minha pesquisa que eu fui descobrindo. Então, quando eu chego no mestrado, eu já tenho um pouco de bagagem da especialização, mas muita coisa ainda estava acontecendo, né, por ser um debate muito recente. Mas isso já estava muito claro para mim, então eu parti muito dessa dinâmica para consolidar mesmo a minha pesquisa. E aí a pesquisa do mestrado ela foi desenvolvida no ano de 2018 e 2019, mas eu só defendi ela em 2020. E aí a gente sabe, né, que em qualquer espaço que a gente esteja, a pesquisa não se desenvolve apenas na nossa escrita da dissertação, né? A pesquisa envolve a participação nas aulas, envolve a discussão, envolve a orientação, e isso vai alterando também o nosso próprio projeto, né? Então, eu entrei muito com uma pergunta específica, né, que era saber se a justiça restaurativa era possível no caso da violência doméstica, nos casos de violência doméstica. Em algum momento, né, durante o mestrado, eu vi que essa não era a minha pergunta central, porque se era possível ou não, ela já estava ocorrendo. Então, acabei olhando, buscando compreender qual era a dinâmica de aplicação dessas práticas. Então, o meu problema de pesquisa, né, pós-qualificação, da qualificação, na verdade, a qualificação para frente, aí depois da qualificação a gente ainda muda muita coisa, né? Não vamos fingir. Mas a verdade é que o meu problema específico foi qual é o paradigma de justiça punitivo-restaurativo que orienta as práticas, né, restaurativas desenvolvidas e aplicadas no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Daí se tem a questão, mas como assim? Uma prática restaurativa, a orientação é restaurativa. Mas, enfim, não é isso, né? A gente sabe que não é assim.
A verdade é que a justiça restaurativa, no momento em que ela adentra e o seu principal âmbito, né, de atuação é o Poder Judiciário, quando se fala em violência doméstica, ela está caminhando junto com a Lei Maria da Penha, ela está caminhando junto com os processos de criminalização. Então, o fato de existir uma prática diversa, uma prática alternativa, uma outra prática de justiça, não significa que essa prática vai ter uma orientação diversa do que já se tem, que é o núcleo punitivo. Então, e muitos trabalhos já vinham desenvolvendo essa questão de que a justiça restaurativa em si, ela expandia o controle social. E ela estava os seus resultados estavam muito baseados nas justificadoras da pena. Ela só dava um outro contexto, ela dava um outro olhar, a prevenção permanecia, a ressocialização vinha com mais força através das práticas de justiça restaurativa. Então, pensar se era uma nova justiça mesmo ou não, foi o que conduziu um pouco desse trabalho, onde o objeto eram as práticas restaurativas. Então, eu tinha muito claro que eu precisava compreender essas práticas, como elas se desenvolviam, qual o olhar dos atores do campo, né, sobre essas práticas, para que eu pudesse fazer uma avaliação. E a minha hipótese geral, né, que essas práticas, elas eram orientadas pelo paradigma punitivo dominante. Então, eu fui a campo para comprovar, né, ou refutar essa hipótese, de que apesar de serem práticas restaurativas, elas eram orientadas pelo paradigma punitivo do sistema de justiça penal tradicional, porque eram práticas que estavam inseridas nesse contexto. E daí, para pensar, né, para desenvolver essa pesquisa, é necessário um método de coleta de dados. E foi bem complexo para mim esse processo, na verdade, porque eu não tinha experiência, né, com pesquisa de campo. Então, eu precisei de bastante auxílio. Uma semana antes de ir para a qualificação, meu trabalho estava na parte de metodologia, pontuando que eu iria fazer, o meu método de coleta de dados era etnografia. E aí eu apresentei no GPSC um dia antes, e o Rodrigo, meu Deus, as pessoas vão te matar. Não é etnografia, como é que você vai fazer etnografia em 3 lugares? Como é que você vai ficar em 3 juizados fazendo etnografia, passar o resto da vida ali, né? Então, eu precisei alterar, e aí, uma semana antes da qualificação, estava eu lá, o Rodrigo já tinha me dito, né? Isso é estudo de casos, múltiplas técnicas, né, de coleta de dados, vai fazer estudos de casos múltiplos. Então, eu fui lá entender o que era e pesquisar, e de fato é complexo, né? A gente tem sérias limitações no âmbito do direito, e por isso que é importante a gente conversar com outras pessoas, né? Mas eu, então, selecionei o estudo de caso como meu método de coleta de dados, porque ele ia me auxiliar com as minhas buscas, que eram me aprofundar nas características que eram consideradas mais essenciais para a interpretação da realidade que eu estava inserida ali, que eram os próprios juizados, que ia me auxiliar também na busca por respostas ao meu problema central e aos problemas que permeavam, né, a pesquisa em si, e também na utilização dessas diversas fontes de informação, porque o estudo de caso permite múltiplas técnicas de investigação. Então, auxilia também nessa apresentação desses diferentes pontos de vista sobre o mesmo objeto de estudo, porque apesar de se focar numa unidade, né, essa unidade ela é múltipla. Então, pode-se ter múltiplos olhares por ali. Mas, claro, né, eu não tenho nenhum conhecimento mais aprofundado de métodos. Eu fui trabalhando mesmo a partir daquela dinâmica, né? Ir para a biblioteca, pegar um monte de apostila, de manual, dialogar com pessoas das ciências sociais e começar mesmo a construir uma metodologia a partir da orientação do Rodrigo também, que foi essencial nesse processo. Mas o meu programa de pesquisa ele se desenvolveu em 3 etapas. Primeiro era definir o campo, entender exatamente quais os campos quais eram os juizados que eu ia buscar me inserir. A segunda fase era o planejamento para entrar nesses juizados, né, o que eu faria lá dentro depois que eu entrasse nesses juizados. E terceiro é a preparação e a coleta de dados, né, realmente ir a campo e realizar todas essas tarefas que eram necessárias para o desenvolvimento da pesquisa. Então, primeiro partiu, né? No primeiro momento eu fiz o desenvolvimento da teoria, a leitura, as discussões, e de fato isso não precedeu a totalidade da experiência empírica, porque quando eu entro ao campo, fica muito claro que a teoria ela não alcança
todos os elementos da realidade. O que tem se produzido vai se atualizando a partir de novas descobertas, né? Então, quando eu entro no campo, tudo era muito diferente. Aí, o primeiro contato que eu tive, eu pensei, a minha hipótese geral, ela não vai se confirmar, né? Eu vou, então, estar completamente aberta para receber o que me espera. Porque já daqui eu já achei que era uma coisa e não é. É uma coisa totalmente diferente. Então, a teoria foi muito importante, ela se reflete nos primeiros capítulos do meu trabalho, mas a verdade é que a experiência empírica ela é muito, muito, muito essencial, né? Não que os trabalhos todos precisem ter para ser um trabalho de qualidade, mas para mim foi muito essencial, porque se eu não tivesse feito esse passo para descobrir um pouco o meu campo, provavelmente eu teria escrito algo que fosse limitado, né, teoricamente limitado mesmo, com base nas experiências desenvolvidas. Então, acho que gera uma certa potencialidade, sim. Então, eu fiz depois, né, de desenvolver bastante a teoria, eu fiz a seleção dos casos, porque ler bastante auxiliou a descobrir alguns juizados, descobrir determinados atores, protagonistas, ir atrás dessas pessoas e travar esses diálogos. E, então, desenvolver o protocolo de coleta de dados, que se resume nas 3 fases que eu falei para vocês. Mas o percurso investigativo, ele se deu da seguinte forma. Primeiro, eu entrei em contato com as coordenadoras dos programas restaurativos. E aí eu fiz uma seleção dos programas restaurativos que eu queria adentrar, que eram, como o Rio Grande do Sul, desde 2015, ele impulsiona as práticas na violência doméstica antes de qualquer outro estado, automaticamente o que se produziu disso é programas mais avançados no âmbito da violência doméstica aqui no estado. Então, para mim era ótimo, né? Porque eu poderia ir aqui, nesses juizados específicos, que eu não vou revelar por questão de ética da pesquisa, mas o meu campo estava muito próximo de mim, isso foi muito, muito bom, assim, foi muito satisfatório. E aí eu escolhi, então, as únicas 3 unidades jurisdicionais de referência do país, até o final do ano de 2019, que desenvolviam práticas restaurativas no juizado de violência doméstica. E isso seria muito bom, né? O dado seria muito bom, porque eu conseguiria, né, retratar essas características da realidade através dos programas mais avançados. Então, isso foi um diferencial, assim, na hora de fazer uma reflexão mais crítica. A partir da seleção desses programas, eu entro em contato com as coordenadoras, que não necessariamente eram as magistradas, existiam outras pessoas também que encabeçavam esses programas, como assessoras, psicólogas. Eu marquei o encontro com elas no primeiro momento, para dialogar, para conhecer elas, para saber como é que funcionava o juizado e o que realmente eu poderia me inserir ali, né, como uma pesquisadora e em busca de determinados resultados. Então, a gente conversou, sem gravação, foi uma conversa tranquila e rápida, né? Na verdade, para elas me trazerem um panorama geral e dizer o que elas iam me permitir, né? O que elas iam me oferecer. Em 2 juizados foi muito tranquilo a entrada, de pronto me abriram todas as portas para entrevista, para audiência, para participar das práticas restaurativas, para estar onde eu quisesse. Em outro foi mais complexo, é um juizado mais fechado, né? Muitas pesquisadoras narram isso, porque tem programas muito bem desenvolvidos e tem um certo cuidado, né, de não constituir um teto de vidro, assim, porque a gente sabe, né, que a pesquisa também ela traz muitos elementos críticos, porque faz parte da atualização, da melhora da prática, a compreensão de que determinadas questões são riscos, né? E um deles foi mais complexo, demorou bastante, a magistrada nunca veio a me responder, mas ela também não era coordenadora, então não impactou. Mas eu acabei entrando em contato com a coordenadora, que realmente tocava todos os projetos ali, mas ela também não me ofereceu muito mais, ela me permitiu estar em lugares específicos. Muito mais que isso, ela não me permitiu, não me ofereceu nenhum dado, nem um documento como as outras coordenadoras desses programas fizeram. Então, eu entrevistei todas essas coordenadoras com concessão de gravação. A entrevista também é algo muito complexo, e aí eu já deixo a dica, né, gente? Vai entrevistando e degravando, ou parceria nos grupos de pessoas que podem degravar. Se você for também tem interesse de remunerar, né, um profissional para isso,
separa uma graninha, porque não é barato, mas eu fiz a degravação de todas as minhas entrevistas, só que é algo muito cansativo, porque enquanto você escreve, você degrava, e depois a minha degravação deu 200 páginas só de entrevistas, né? Então, vai fazendo sempre que puder, porque eu deixei muito para cima da hora e acabei perdendo realmente muitos dias de paz. E isso é importante também de mencionar. Depois eu utilizei o método bola de neve para acessar outras interlocutoras, né? Que é a possibilidade de existir ali uma pessoa que seria um informante, uma sementinha, que vai indicando outras pessoas, né? Que se adequem à pesquisa, e aí você vai expandindo, então, as suas possibilidades, né? De acesso. E esse método foi a partir da apresentação da pesquisa da Luísa no GPESC, e daí aquela coisa, né, de estar em múltiplos espaços. A Luísa Dutra apresentou a pesquisa dela, eu verifiquei aquele método, achei interessante, busquei ler sobre ele e coloquei lá um ponto. Talvez esse método seja, né, possível na minha pesquisa. E de fato ele foi, porque eu cheguei nas coordenadoras, pedi a indicação, né, da facilitadora de justiça restaurativa de referência, porque era a pessoa que teria mais conhecimento sobre as práticas. Depois perguntava para uma facilitadora a indicação de outra, né, que também estivesse dentro do padrão do que a pesquisa esperava. E nisso, né, eu consegui então reunir 9 mulheres, todas mulheres, que desenvolviam esses programas e atuavam diretamente com a justiça restaurativa e já estavam aí há alguns anos muito envolvidas nesses projetos, e eu fui buscar então as compreensões delas. A primeiro momento, a minha ideia era entrevistar vítimas e ofensores, mas isso não foi possível porque, apesar de serem unidades jurisdicionais de referência, o impacto é pouquíssimo. Se tem 2.000 processos por ano, vão para a justiça restaurativa 8 casos. Então, as pessoas sequer sabem exatamente o que é justiça restaurativa. Então, como eu precisava mesmo conhecer as práticas, esses sujeitos, eles não me auxiliavam, porque eles não sabiam exatamente o que era, não conseguiam me explicar, né, esses processos. E também o acesso a eles era limitado, porque a prática restaurativa, ela demora bastante tempo. Então, às vezes, demora mais de 1 ano, né, e aí o que acontece é que eu tinha muito contato, quando eu entrei, com pessoas que estavam indo também para a prática restaurativa, não pessoas que já tinham, né, passado por um procedimento. Então, foi difícil ter essa interação, e até porque tinha outra pesquisadora, que é a professora Jaqueline Padão, orientando da Carmen Campos, que já estava fazendo uma pesquisa muito parecida, entrevistando vítimas e ofensores, principalmente vítimas. Então, eu cheguei no momento de, não, eu não vou, a gente não pode ter a mesma pesquisa, está no mesmo lugar, o mesmo tema, com o mesmo método, a metodologia não vai dar certo, né? Então, eu acabei optando por entrevistar apenas as pessoas responsáveis por esses programas, para entender mesmo o funcionamento dessas práticas. Então, através dos contatos com essas interlocutoras, eu fui convidada a participar de alguns procedimentos restaurativos. Então, eu participei de grupos de mulheres, práticas entre vítima e ofensor, ali como acompanhando, né? Eu não fiz a metodologia da observadora participante, até porque chega uma fase do procedimento que eu não posso mais participar. Então, eu fiz alguns relatos de campo, né, como observador, na verdade, assim, não só como observadora, todas as vezes que eu tive que participar, eu participei como observadora participante, né, eu não podia ficar ali só olhando, eu tinha que participar da prática restaurativa em si. Então, chegou um momento também que é meio complexo, porque eu me coloquei em muitas situações de desconforto, também de por exemplo, estar em uma roda de mulheres vítimas de violência física e eu ter que participar, mas eu não tenho nada para falar. Então, eu deslocava um pouco esse lugar e deixava elas também um pouco incomodadas, né? Então, chegou um momento que nem toda a prática podia estar presente. E daí eu acompanhei muitas audiências de encaminhamento para práticas restaurativas e audiências de publicação de sentença, que também era uma audiência de encaminhamento, mas era encaminhamento do casal, né? Pessoas que ainda estavam juntas, que passaram por um conflito que envolvia violência doméstica, e que mesmo assim permaneceram juntos até o final do processo. Então, depois da condenação, se encaminhava essas pessoas para as práticas restaurativas, para então desenvolverem essa possibilidade de restaurar, né? Restaurar esses laços a partir de uma nova compreensão da violência, né? E também do papel dos sujeitos nessas relações.
Então, essas foram algumas audiências que eu acompanhei também. Eu visitei outras instituições que compunham a rede, né, de construção desses projetos, CRAS, CREA, centros de referência. Eu fui a esses locais, marquei horário, conversei com as pessoas, justamente porque também são pessoas que estão muito envolvidas com esse programa. E foi bem interessante, assim, de estar ali, acompanhar algumas dinâmicas, momento de atendimento, de ver como que as mulheres vítimas procuram esses espaços e como que se dá esses serviços, né, públicos de enfrentamento à violência, que também envolve práticas restaurativas. Acessei alguns dados e documentos oficiais que as próprias coordenadoras me ofereceram, como o próprio mapeamento delas, dos casos, dos processos, dos resultados, dos acordos restaurativos. Então, eu tive acesso a esses materiais e acabei também me formando como facilitadora de ciclos de construção de paz não conflitivos, mas não com que é uma prática restaurativa, mas não com a ideia de reproduzi-la. Na verdade, eu me formei para entender o que era, porque eu lia e não entendia. Então, eu fui lá fazer o curso para entender de fato o que era aquela prática. E realmente me auxiliou, foi um processo intenso, né, de formação, apesar de serem poucos dias, mas é algo realmente muito impactante e que aí sim eu consegui, então, compreender de fato o que eram essas práticas. A análise dos meus dados, né? É o momento onde fiz o encontro entre a prática e a teoria. Já tinha desenvolvido a teoria, depois fui para o campo, descobri muitas dessas práticas, e aí então eu volto para a teoria, para começar a avaliar. Eu faço essa avaliação dessas práticas restaurativas em 3 momentos. Eu verifiquei quais eram as práticas desenvolvidas no campo, de que forma isso tinha potencialidade de oferecer risco para as mulheres, e então avaliei elas em três tempos. Primeiro, a metodologia, se a metodologia estava sendo adequadamente seguida. 2, o grau de restauratividade, né? Na justiça restaurativa existe uma compreensão de que a restauração em si, o procedimento completo da justiça restaurativa, se dá com o encontro entre vítima e ofensor, independente se for direto ou indiretamente, mas com a devida solução do conflito e a participação dessas pessoas nessa solução do conflito. Antes disso, né, as práticas isoladas, práticas em grupos específicos, grupos locais, têm potencial restaurativo, mas não necessariamente seria uma prática de justiça restaurativa. Então, eu medi um pouco o grau de restauratividade para verificar, então, se todos os elementos, né, de deslocamento do núcleo punitivo estavam presentes nessas práticas. E, por fim, o terceiro momento foi avaliar essas práticas através da teoria crítica. Não só da teoria crítica da justiça restaurativa, mas da teoria crítica feminista, de compreender mesmo se eram práticas que poderiam revolucionar o campo da justiça para as mulheres a partir da sua própria participação enquanto um sujeito, né, histórico. Então, a análise dos dados passa por esse procedimento de descrição de tudo que eu verifiquei no campo, reflexão a partir do encontro da prática-teoria e construção, porque a partir daí eu me soltei, né? Eu comecei a fazer construções críticas minhas, das minhas experiências também, né? Das minhas experiências de campo. Mas aí, atenção, algumas dicas. A qualificação é o desenho do caminho possível, tá? Para quem está na pós-graduação, a qualificação ela é importante. Só que, assim, nem todo mundo vai ter uma qualificação decente, né? Porque a gente sabe que às vezes se convidam professores para debater a temática, que são professores que não são da área, que são professores que têm uma leitura crítica do campo da empiria, que são professores que não dialogam bem com o trabalho. Então, nem sempre a qualificação vai ser potente, né? Isso a gente precisa dizer, isso está na vida acadêmica, e isso é claro. Quem é da graduação pula a parte da qualificação. Mas o diálogo concreto nos grupos de pesquisa também é o desenho de um caminho possível. Quem tem a sorte de passar por uma qualificação de muitas contribuições, naquele momento, eu acho que se dá o passo para desenvolver o trabalho. Na minha qualificação, estava muito claro que meu trabalho estava muito amplo. Então, eu saí dali tendo certeza que eu ou reduzia tudo que eu queria fazer, ou eu não ia conseguir entregar a dissertação. Então, o meu caminho possível, ele foi específico. Eu não estou aqui
para dizer se é possível, se não é possível. Eu não estou aqui para avaliar essas práticas através do olhar das vítimas dos ofensores. Eu estou aqui para dizer como essas práticas acontecem e se elas têm o potencial de ser uma justiça para as mulheres que seja diferente do sistema de justiça tradicional comum. Esse era o meu papel, mas eu só vim desenvolver, entender isso depois da qualificação. E sim, a orientação é um diferencial. Nem todo mundo tem a sorte de ter um bom orientador, orientadora, essa é a vida, né? E a gente precisa dizer também, nem todo orientador é comprometido, nem todo orientando é comprometido, mas a verdade é que a orientação é um diferencial e, no meu caso, a orientação do professor Rodrigo foi um diferencial, porque ele me desafiou a sair do campo da reflexão crítica teórica e adentrar a um campo da pesquisa empírica para saber que a teoria ela se faz limitada em vários aspectos e que se a busca é por transformação de justiça, a gente precisa, né, estar ali no chão da fábrica, né, no chão do juizado para entender mesmo como é que se dá as questões. Então, buscar essa orientação mais presente, eu acho que também é uma questão. E se adianta, né? Outra atenção, se adianta, gente. Não deixa as coisas para cima da hora, principalmente em relação ao campo. Não deixar os contatos do campo para depois, porque é importante fazer agora, porque a verdade é que a pesquisa ela não se trata sobre o nosso tempo, ela se trata muito sobre o tempo dos outros. Eu vi muito isso. Eu marcava uma entrevista, a pessoa, eu estava lá, eu já tinha pegado um ônibus, um trem, um Uber para chegar no lugar, e a pessoa mandava mensagem: não vou poder hoje. Meu Deus, cara, não acredito. Então, assim, é dinheiro envolvido, tempo envolvido, mas é o tempo das pessoas, principalmente quando você busca esse diálogo. Então, fazer o quanto antes é sempre melhor, eu diria, porque isso agiliza também o seu processo de escrita. E também adentrar o campo de cabeça mais aberta, né? Porque o campo é muito dinâmico, não chegue com uma conclusão pronta na cabeça, porque o campo, ele traz tantas questões que a gente se perde, né? Chega uma hora que a gente fala: meu Deus, a minha hipótese não é essa, meu trabalho não vai dar certo, eu não consigo resolver nada do campo. Mas isso eu aprendi bastante com o professor Daniel Achuti, porque eu acabei participando bastante do grupo dele como uma forma de aperfeiçoar a minha pesquisa, que é um grande nome da justiça restaurativa, e ele sempre dizia: não conseguir fazer a pesquisa também é resultado de campo, porque se alguém está obstaculizando fazer essa pesquisa, é um resultado e diz algo sobre determinada instituição. Então, isso é resultado também. E não, a sua hipótese não ser confirmada, isso é resultado de pesquisa, porque agora você vai ter que construir, né, qual é realmente o resultado dessa investigação. Também digo que a importância do incentivo à pesquisa, né, através do financiamento, dos auxílios, é muito importante. Eu acho que convém a nós também estar nessa luta diária contra o desmonte da educação, o desmonte do financiamento na pós-graduação, porque eu, particularmente, só fiz a minha pesquisa porque eu tive incentivo. Eu tive a bolsa parcial, né, a taxas, até 1 ano e meio do mestrado, e foi super difícil, porque eu conciliava com a advocacia, daí tinha 3 juizados em regiões diferentes, e minha pesquisa ela se arrastou até ali. Então, de fato, toda a minha pesquisa, apesar de ela ter sido desenvolvida desde o final do ano de 2018, o gás dela foi dado no segundo semestre de 2019, quando eu fui chamada no meu programa dizendo que eu tinha conseguido, né, sido aprovada na seleção de bolsa integral. Então, eu pude me afastar da atividade da advocacia e me dedicar apenas à pesquisa, que é o que eu também tenho no doutorado hoje. E, de fato, é um diferencial. É um valor super baixo, que, né, não salva a vida de nenhum pesquisador, inclusive isso é reflexo do quanto o trabalho da pesquisa e da pós-graduação é desvalorizado, mas também é uma forma, né, de a gente vir a desenvolver a pesquisa com mais qualidade. Então, acho que essa linha de frente é nossa, a gente luta aí todo dia. Tenha paciência, né, sempre importante, porque a pesquisa ela requer de nós um equilíbrio emocional, porque eu, particularmente, terminei a minha pesquisa pensando que, meu Deus, eu queria ir embora da pós-graduação para sempre, nunca mais queria fazer nada, porque foi muito desgastante, né? O processo, ele tira muito de nós, porque a gente está entregando tudo ali por bastante tempo. Então, eu diria também, continue lendo, participando de muitos eventos, dialogar com outras pessoas e sempre escrever, né? Essa é a frasezinha que esses dias eu li no Instagram da Cibele e agora eu fico repetindo: o feito é melhor do que o perfeito, gente. Vamos escrever. Mas, enfim, de resultado da minha pesquisa, daí caminhando para o final, de toda essa trajetória, eu descobri práticas de justiça restaurativa na violência doméstica em múltiplos âmbitos, né?
Existe núcleo de justiça restaurativa nas comunidades, atualmente, no estado do Rio Grande do Sul, onde, né, se capacita a comunidade para atuar com práticas restaurativas e se também fortalece a comunidade para, antes de buscar o Poder Judiciário ou instituições de controle social, buscarem um núcleo. Então, pode chegar a esse núcleo pessoas que estão vivenciando, né, ali situações de violência doméstica. E ali pode ser oferecida uma prática restaurativa, sem uma necessidade de uma comunicação a uma autoridade, né, pública. Então, existe justiça restaurativa na comunidade. Também existe justiça restaurativa no grupo de acolhimento para as mulheres vítimas, que se faz práticas restaurativas apenas com um grupo de mulheres, para desenvolver o empoderamento, para desenvolver o reconhecimento na vida da outra e constituir uma comunidade de mulheres mais fortes, né? Para elas também serem linha de frente do enfrentamento das suas próprias violências. Tem justiça restaurativa nos grupos reflexivos de gênero para homens, que são práticas, né, para buscar a responsabilização desses homens nos processos e para que eles reflitam mais sobre a violência, sobre a sua própria história, porque a justiça restaurativa é isso, é dar a voz, né? O Gabriel Barleta, que está aqui, que também é um grande pesquisador na justiça restaurativa, é uma coisa que ele sempre me diz: justiça restaurativa é dar a voz. Então, é a possibilidade de ouvir e ser ouvido, e para isso, no grupo de homens também é muito potente, no grupos reflexivos, porque é o momento também dos homens reviverem violências passadas que hoje são reproduzidas e também o seu local no mundo como reprodutores dessa violência. Então, também tem práticas ali muito interessantes. E práticas conflitivas, que é o encontro entre a vítima e o agressor, isso já acontece no Brasil, como possibilidade de não representação da vítima, como possibilidade de suspensão condicional da pena, como possibilidade de pena alternativa. Então, as práticas conflitivas se desenham dessa forma, com o encontro dessa vítima e desse agressor, a partir de uma análise, né, de vulnerabilidade, a partir de uma análise de possibilidade e de interesse também, porque precisa ter a voluntariedade. As pessoas precisam querer. Mas isso para tentar mesmo resolver esse conflito em busca de uma reparação. Tem muitos problemas, né, também, e daí é isso. A minha pesquisa em si, ela trouxe muitas potencialidades dessas práticas, mas eu acabei também trazendo muitos riscos que se oferecia para as mulheres, né, a partir desse desenvolvimento, porque, de fato, a justiça restaurativa, da forma como ela é aplicada no Brasil, com foco maior em crimes de menor potencial ofensivo, quando ela entra na violência doméstica, é uma chance, sim, de banalização da violência. E não é à toa que, em 2017, se começa a falar mais sobre justiça restaurativa na violência doméstica. Apesar de eu compreender que é uma prática possível, sim, porque é uma prática de colocar as mulheres como sujeitos da própria história e da resolução dos seus conflitos e da linha de frente do enfrentamento das suas violências sofridas, a questão é que no ano de 2017 era justamente o ano, né, do grande desmonte dos direitos das mulheres, da discussão conservadora, da não possibilidade de diálogo sobre gênero nas escolas, e também o grande momento onde se tirava incentivos orçamentários à política para as mulheres, inclusive com desconstituição de secretarias. Não é à toa que a justiça restaurativa chega nesse momento, porque tem sim uma idealização de levar esses conflitos para o espaço privado e serem tratados nesse espaço da família. Mas a verdade é que muitos teóricos, críticos e movimentos também têm se apropriado dessa justiça como forma de não perder a sua capacidade. Então, a gente tem alguns desafios para enfrentar de fato. Essas práticas, né, depois que minha hipótese foi refutada, eu concluí que, na verdade, elas eram orientadas pelo paradigma restaurativo, porque os valores e os princípios, eles estavam presentes, né, dessa justiça. A questão é que ela perdia seu potencial de ser uma justiça crítica, porque ela estava permeada pela racionalidade penal moderna, né? O núcleo punitivo ainda era muito forte, inclusive no próprio imaginário social dos atores do campo. E daí eu começo a desenvolver que é muito importante a necessidade de abertura de diálogo com os outros setores, que esse é um ponto que eu trago para a minha tese de doutorado, né, para o meu projeto de tese, no sentido de eu quero abrir o diálogo com o movimento feminista, né? Eu quero que a academia esteja em diálogo com o movimento feminista, que esteja em diálogo com o Poder Judiciário, porque atualmente o meu grande público são pessoas do Poder Judiciário, então eu penso mesmo nessa abertura de diálogo, a necessidade da construção de uma justiça restaurativa, né? De acordo com as especificidades culturais do nosso país,
culturais, políticas, sociais. Não adianta a gente ficar importando de outros países ou querendo consolidar um modelo de justiça que ele não está de acordo nem com o que a nossa sociedade busca, né? Então, por isso também é importante promover outra concepção de justiça no imaginário social e deixar muito claro, né, nesse espaço para as mulheres que elas podem ter uma justiça, né? Uma justiça que não é só direito legal. Direito legal não nos serve, né? A gente precisa realmente de justiça. E também essa necessidade de participação discursiva das vítimas me veio muito à tona, porque é esse o momento onde a gente pode pensar sobre reparação, reconhecimento do dano sem julgamento e a partir de uma construção de memória histórica, porque no momento que uma mulher conta que sofreu uma violência, ela é escutada, ela é reparada e seu dano é reconhecido, ela pode escrever na história, né, de que as mulheres aí estão na luta e na busca por uma vida sem violência. E, enfim, eu acredito que a justiça restaurativa é sim uma justiça para as vítimas, mas que ela precisa ainda, né, ser muito construída através desse diálogo. Enfim, é isso, mas eu quero deixar duas questões para vocês, então, já que eu estou falando de pesquisa, que é o que veio nas minhas conclusões provisórias. Primeiro, ali embaixo do meu título, eu parafraseei a Alice, que escreveu o livro Modulações Militantes por Outros Modos de Vida, e aí eu coloquei ali, né? O olho busca mais uma vez o cabeçalho superior direito da máquina para confirmar o que já se sabe. É hora. A pesquisadora encontra-se no limite cronológico do prazo, que também já está colapsado por ela. Isso para dizer que a gente não segue os nossos próprios prazos, mas é importante sempre um cronograma, entender qual é a nossa melhor forma de estudo e de escrita, mas que uma hora, gente, é hora de entregar. E daí eu finalizo, né, com uma parte do trecho do Memorial Pensamento, Corpo e Devido, da Sueli Ronick, que ela diz assim, que alguém disse que a vantagem de se publicar o que se escreve é que se não existisse isso, a gente nunca ia parar de escrever, né? E aí dá por terminado um texto e publicá-lo, vem mesmo como um corte na pesquisa e efetuar no visível, né, esse devir, essa possibilidade que se engendra no invisível. Penso que isso vale igualmente para as aulas e os rituais acadêmicos, como tese e concurso de carreiras. São diferentes maneiras de se fazer esse corte e inventar um corpo que venha encarnar o devir. Então, assim, entrega para o mundo, desapega e entrega a pesquisa, porque depois o resto vem quando a gente está ali completamente envolvido e apaixonado. Mas é isso, o feito é melhor do que o perfeito, mas a gente precisa fazer e a gente precisa entregar. Enfim, obrigada. Muito obrigada, Michele. Esse seria o momento que, se nós estivéssemos de maneira presencial, tu estarias sendo aplaudida de pé. Eu não tenho a menor dúvida de que a tua fala ela foi extremamente importante para quem está nos assistindo e vai ser muito assistida, até porque algumas pessoas que não puderam, que não podem estar te ouvindo hoje, vão dizer assim, ó, assiste a fala da Michele, que ela dá uma verdadeira aula de como se faz uma pesquisa vasta, uma pesquisa extensa, né? E uma pesquisa que, na verdade, ela foi se construindo ao longo da tua trajetória acadêmica e, principalmente, acho que quando tu começou a tua dissertação de mestrado, quando tu apresentou o teu projeto, tu não tinha ideia de até onde tu poderia chegar, né? Então, eu acho que essa construção, obviamente, uma construção a quatro mãos, contigo, com a orientação do professor Rodrigo, e as coisas que acabaram vindo no transcorrer, né? Elas enriqueceram e muito o teu trabalho. Eu já, em seguida, já vou abrir para perguntas, que eu tenho certeza que elas serão muitas, né? Mas eu quero te parabenizar pela tua... Em primeiro lugar, pela tua fala de hoje, sensacional, e, em segundo lugar, pela tua trajetória acadêmica, né? Porque a tua trajetória, ela te tornou, tu está recém começando o teu doutorado, ou tu já estás começando o teu doutorado, e tu já é uma referência na área da justiça restaurativa, né? E tu tens uma coisa super positiva, que na graduação, na especialização, no mestrado e agora no doutorado, tu está seguindo uma linha de pesquisa. E isso é uma coisa extremamente importante, é uma coisa extremamente boa para o pesquisador, né? Então, tu já traz todo este know-how desde as pesquisas iniciais lá na tua graduação
agora para o teu doutorado, né? E falaste obviamente que o processo ele é extremamente trabalhoso, a construção de um trabalho de pós-graduação ele é extremamente trabalhoso, e tu colocaste alguns passos ali muito importantes e chamaste a atenção de várias coisas. Quando tu colocou o teu atenção ali, né? Ou seja, tu colocou atenção, 2 pontos, dicas quentes, né? Porque tudo que tu escreveu ali é verdade. Então, como eu já passei por todo esse processo, eu sei exatamente o que acontece, por exemplo, numa qualificação. Dependendo do ponto que tu vai para a qualificação, tu vai com o teu trabalho todo esquematizado, todo pronto, né? E aí, de repente, chega uma banca de qualificação e te desestrutura, né? Ou vira o teu trabalho do avesso e, enfim, né? Troca capítulos, troca as coisas de lugar, enfim, né? Então, ou seja, pelo que eu percebi, tu teve uma banca de qualificação extremamente propositiva e positiva. E isso é uma coisa extremamente boa. E eu quero também até que tu fale um pouco mais, porque eu conheço esse tipo de pesquisa, eu até acabei usando ela um pouco no meu doutorado sanduíche que eu fiz no Uruguai, porque eu fui para lá com uns 2, 3 nomes para pesquisar, né? E aí, na medida que eu ia entrevistando, que eu ia fazendo as minhas pesquisas, essas mesmas pessoas que eu estava pesquisando estavam me indicando novas pessoas, né? Então, ou seja, o método bola de neve. E ele é até bastante utilizado, mas muita gente não o conhece. Então, até eu vou pedir que tu fale um pouquinho mais sobre ele também, né? Eu ia te perguntar, e aí ao longo da tua fala super completa, se tu tinha participado de algum círculo restaurativo em alguma comunidade ou coisa parecida, né? E aí ao longo da tua fala, tu já especificaste essa questão, né? E tu fizeste uma coisa extremamente positiva, né? Ela é trabalhosa, ela toma um tempão da gente, mas a observação participante, ela enriquece o teu conhecimento, né? Ela te traz muita coisa positiva, muitas coisas extremamente boas, né? E dentro das suas observações ali, foco é absolutamente fundamental. A pessoa tem que ser regrada, a pessoa tem que ser disciplinada, né? E obviamente que fazer a pesquisa de campo também o quanto antes. Mas eu agora vou abrir para perguntas, tá? E aí pedir então que quem tem alguma pergunta que abra o seu áudio, né, para fazer a pergunta para a Michele, que eu tenho certeza que ela vai responder com a maior satisfação, porque conhecimento para essa pessoa não falta. Alguém tem alguma pergunta? Aí depois, na pergunta do Gabriel, tu já pode falar um pouquinho mais, tá? Sobre o que eu tinha te pedido do método bola de neve, tá bom? Pode perguntar, Gabriel. Não vou nem desejar parabéns pela milésima vez e fazer os milhões de agradecimentos, né? Mas durante o mestrado a gente dialogava constantemente por ter o mesmo objeto de pesquisa, por ter relação pessoal. E faz tempo que eu não faço pergunta, que a gente não se questiona e não dá uma... Tenta extrair um pouquinho de informação. E hoje me deu uma curiosidade. Eu nunca fiz essa pergunta para a Michele e a gente nem ensaiou, e eu espero que eu não deixe você em uma saia justa. Mas... você sabe, até você mencionou que isso restaurativo é muito sobre dar voz, dar visibilidade, dar a possibilidade de contar uma própria história. É algo que para mim é muito importante. Me deu a dúvida e eu queria saber. Essas mulheres que tu entrevistou, elas têm contado uma história? Elas têm tido voz efetivamente ou é algo muito conduzido ali de modo a contar alguma coisa, falar sobre alguma coisa? Elas dizem, de fato, as verdades, elas trazem para essa conversa de uma maneira inteira a própria história, ou tu sente que há manipulação, ou a realidade eu quero saber, você acha que elas têm tido voz efetivamente? Oi, Gabi. Obrigada pela sua pergunta. De fato, a gente vem conversando há bastante tempo.
No Brasil, o que eu vejo assim, nos grupos de mulheres, acolhimento de mulheres, onde existem práticas restaurativas, que são círculos, né, de construção de paz, onde se tem toda uma metodologia, né, até um ritual que se chama também de desenvolvimento, aí eu vejo que elas conseguem contar uma história. Porque muitos desses grupos, né, alguns deles acontecem há 2 anos, com as mesmas pessoas, com pessoas entrando novas. Outros grupos acontecem 4 vezes ou 1 vez por mês. E a cada momento que elas participam, e aí, claro, né, no primeiro momento tá todo mundo muito fechado. Então, geralmente, no primeiro dia, quando se dá essas atividades, elas querem contar a violência, elas querem contar como foi a violência, o que elas sentiram no ato da violência. Quando esses processos de escuta, né, de fala e de escuta, eles são levados pelo tempo, elas começam a contar suas histórias. Então, a gente vê muitas narrativas da infância, da relação com a mãe, da relação com o pai, de que forma que elas se colocam no mercado de trabalho, o que significa ser mulher no mundo, e elas começam também a descobrir questões, às vezes elas afirmam, né? Isso é machismo. Só que aí, com as oficinas que também se dão, porque esses grupos, né? Eles também existem outras práticas ali dentro, né? Não só práticas restaurativas, existem outras práticas de fortalecimento, de capacitação, de palestras. Então, se elas participam de uma palestra um dia antes sobre patriarcado, no outro dia é muito comum que no círculo restaurativo elas comecem narrando questões delas, né? Sobre isso. Eu participei de uma atividade muito legal, que foi a leitura de alguns trechos do livro Quarto de Despejo, da Carolina de Jesus. E daí, a partir da leitura de questões, né, da pobreza, da relação de padrastos com enteados, da violência das mulheres, elas liam aquele texto e depois, no círculo restaurativo, elas se reconheciam naquela autora e começavam a dizer também as suas histórias. Então, ali, acho que sim, sabe? Eu acho que existe a produção de história, existe realmente, a partir dessa produção de história, de contar as suas histórias, um reconhecimento muito grande entre elas, e não é à toa que muitas delas já formaram comunidades, né? Não comunidades territorializadas, mas comunidades de elas estarem sempre juntas, se tornaram amigas, auxiliam com os filhos umas das outras, acabam se tornando família, né? Família que às vezes não se encontrou, né, lá nos seus laços mesmo de parentesco. Isso é muito interessante. Nos grupos enfim, aí nesse ponto com as mulheres. Em outros momentos, o momento que as mulheres participariam seria no círculo conflitivo, né, que é o encontro entre vítima e agressor. Nesses espaços, eu acho muito difícil, né, eu não posso nem afirmar que elas contem as suas histórias, porque elas estão contando uma história coletiva, elas estão contando uma história de casal. E muitas vezes elas não trazem a sua subjetividade. Elas, na verdade, assim, elas trazem até o que elas sentem em determinadas questões, mas não a sua individualidade. É como se não existissem elas fora daquela relação. Então, se tem muitas narrativas de uma busca por um companheiro, né, melhor, um companheiro perfeito, onde elas até esquecem das suas próprias histórias, né? Elas já estão abrindo muito mão de muita coisa. E eu acho que a metodologia em si também não estimula essa questão. Porque muitos, hoje em dia, o que se diz no Brasil é que a justiça restaurativa, na prática, ela está sendo até confundida com terapia de casal. Então, é uma história de casal, né? E eu acho que isso é complexo. Mas a gente tem experiências de outras comunidades, né? Na Argentina, no México mesmo, tem prática de justiça restaurativa com mulheres que sofreram violência sexual a partir da conquista de território, né? Que na conquista de território se dá também o estupro de mulheres para demarcar e violar determinada comunidade, e é feito práticas restaurativas com essas mulheres. Então, eu tenho lido bastante, eu usei fragmentos desses discursos na minha dissertação, mas a verdade é que ali se produz memória histórica, porque elas contam muito da sua vida, contam a forma onde se estiveram inseridas naquela comunidade e de que forma elas foram alvos de conquista de território. A sua sexualidade, né, seu corpo foi violado em brigas que envolvem muitas questões políticas, econômicas, sociais, onde as mulheres, mais uma vez, são vítimas, né? Então, eu acho que é muito localizado a possibilidade de contar histórias, mas é possível. E aí vai sempre da onde vai ser inserido e de que forma vai se desenvolver determinadas metodologias de justiça restaurativa, né? E sobre o que a Marlene falou, Marlene, eu não tenho nada para dizer do método Bola de Neve, porque, assim,
eu aprendi de um dia para a noite o que era, mas a Luísa, com certeza, sabe dizer bastante. Mas eu acredito que esse método, ele é super importante para quem quer aumentar o quadro, né? O quadro de amostragem, porque é a possibilidade de você selecionar pessoas específicas, né? Por onde você vai começar a pesquisa, que foi o que eu fiz por essas coordenadoras, e que se não fossem essas pessoas, né, indicando, eu nem teria chegado a outros personagens dentro desse espaço. Então, eu acho que aumentar a amostragem também trazer essas pessoas pertencentes para a pesquisa, né? Porque muito eu vi, que legal, estou contribuindo com a pesquisa, indicando outra pessoa, então as pessoas começam a se sentir também pertencentes da sua pesquisa. E isso auxilia também o pesquisador a conhecer pessoas que ele não chegaria sozinho. Eu tenho certeza que eu não teria chegado às facilitadoras que eu cheguei se não fosse por indicação, porque eu iria procurar a facilitadora que estaria disponível no foro o dia que eu estava lá no foro, e não necessariamente ela ia ser a pessoa, né, que adequasse ao perfil da minha pesquisa. Então, acho que esse método de ir ter os seus informantes, né, as peças-chave da pesquisa, é importante para quem quer aumentar quadro, para quem quer ter acesso a mais pessoas e para quem quer dar múltiplos olhares para uma mesma prática, né? Porque não é consenso o que as pessoas acham. Na minha pesquisa eu vi isso, o que uma facilitadora achava de determinada prática não era o que a outra achava. E uma criticava a outra, que criticava o outro juizado. Então, realmente é dinâmico, né? Enxergar por esses olhares também aumenta a nossa potencialidade de análise. Isso. Muito obrigada, Michele. Eu já vou pedir se tem mais perguntas. E uma observação importante também sobre esse método bola de neve é de que, muitas vezes, quando se entra num programa de mestrado, de doutorado, a gente já tem meio pré-estabelecido quem a gente quer entrevistar, que a minha pesquisa vai ser tal e tal e tal e tal, né? Então, a gente precisa ir para uma pesquisa com a mente aberta e o coração aberto também, né? E neste aspecto, o método bola de neve, ele é perfeito, né? Então, por quê? Se alguém que tu está entrevistando diz assim, olha, você deveria entrevistar ou deveria conversar com pessoa tal e tal e tal, por que não fazer se isso vai enriquecer o teu trabalho, se isso vai ampliar o teu foco, a tua linha de pesquisa, enfim, né? Eu até pedi para te falar um pouquinho mais, porque eu gosto muito, acho ele extremamente salutar e positivo para uma pesquisa, porque o pesquisador ele não pode ir com linha fechada, ele precisa estar aberto a essas novas possibilidades, e esse método bola de neve, ele possibilita isso. Temos uma próxima pergunta para a Laura. Abre o teu áudio, Laura, e já pode perguntar. Obrigada, Marlene. Bom, primeiro, parabenizar a Michele, né, porque, assim como a Marlene falou, não só pela fala de hoje, mas toda a trajetória da Michele, todos os espaços de debate que ela vem promovendo, ajudando a promover, junto com o Rodrigo aqui no GPESC, né, e é por isso que é tão positiva essa nossa troca. Então, que bom que a gente pode tirar esse momento, né, a cada 2 semanas, 3 semanas, para se olhar e trocar experiências, principalmente nesse período de pandemia, e que a pesquisa ela já é um caminho muito solitário, né? E quando a gente tem a possibilidade, então, pelo menos de dialogar com colegas e aprender, então acho isso é muito bonito ver a Michele dizendo, e aí eu aprendi esse método com a Luísa. Eu também lembro que eu aprendi esse método com a Luísa nesse mesmo dia, nesse mesmo encontro do GPESC. Então, te parabenizar, Michele, obrigada pela tua exposição e por dividir tanto e por dividir realidades, né? Não mascarar, de fato, a gente sabe que o ambiente acadêmico tem certos problemas e a gente precisa lutar para que isso melhore cada vez mais. A minha pergunta, bom, te parabenizar pela tua dissertação, que eu tive a oportunidade, né, vou compartilhar aqui com todo mundo, eu tive a oportunidade de ler a dissertação da Michele em primeira mão, fui a revisora dela, não consegui fazer a revisão dela na íntegra, até porque, né, gente, o processo de escrita não é um processo linear. Quem acha que vai iniciar escrevendo o seu TCC ou sua dissertação, ou até um artigo, né, quem acha que vai iniciar escrevendo a introdução, depois o desenvolvimento e depois a conclusão, na ordem dos capítulos previstos no sumário, pode esquecer essa parte, né? O processo de escrita não é linear e não tem que ser. Então, pude acompanhar de perto esse processo da Michele e com certeza, um dos melhores trabalhos que eu li nos últimos anos. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, uma das pesquisas mais qualificadas
que eu tive a oportunidade de conhecer. E a minha pergunta também, espero não te deixar numa saia justa, porque também nunca tinha me ocorrido te perguntar isso hoje, mas pela tua fala me acendeu uma luzinha aqui, que tu lembrou assim, tu trouxe uma questão bem importante, né, da iniciativa do Programa Justiça, até anotei aqui, Programa Justiça pela Paz em Casa. E eu me lembro do CNJ, né? E eu me lembro desse momento em que se dialogou sobre esse programa de uma perspectiva de quem estuda gênero e violência de gênero, mas que até então eu não tinha esse contato com a justiça restaurativa. Então eu queria saber, assim, pelo que tu pesquisou, o que tu entendeu, né, a partir desse programa? Foi só a escolha de um nome infeliz, que às vezes a gente sabe que acontece, né? Um nome, Justiça pela Paz em Casa. Que paz é essa, né? É a paz que silencia ou é a paz que de fato resolve os conflitos? Então, foi só um problema de nome ou tu entende que houve, de fato, uma colonização aí da voz das mulheres, principalmente, e do enfrentamento, né? Porque eu entendo que em determinados casos é preciso um enfrentamento mais do que uma cultura de pacificação, de fato. Queria te ouvir falar um pouquinho sobre isso. Laura, muito obrigada pela sua pergunta, obrigada também pelas suas palavras. Aproveito para agradecer todo mundo que tem se manifestado aqui no chat. É muito bom compartilhar com vocês, em especial Mariana Nóbrega, que escreveu algo um pouco maior e que, de fato, muito carinho, muito obrigada. A Mari também é uma pessoa que eu conheci, ela dando um curso e, para mim, foi super... um diferencial, assim, também um rumo diferente a se dar a partir de várias percepções dela. Então, agradeço demais. E Laura, maravilhosa, revisor, dissertação. Pobre Laura, incomodando a Laura. Mas que bom que eu pude contar com a tua força também, com o teu olhar. Mas sobre a tua pergunta, eu acho que não foi uma colocação infeliz, eu acho que é um projeto que vem se desenvolvendo. Alguns juizados no Brasil alteraram o nome, né? A gente ainda tem no Rio Grande do Sul uma vara pela paz em casa. E naquele momento existe um projeto, sim, que não posso dizer que hoje seja o projeto do CNJ, apesar da Carmen Lúcia, naquele momento, ela estava na posição de presidente do STF, presidente do CNJ, mas não é o projeto do CNJ, mas existe um projeto, sim, de pacificação, tá? Não é um projeto discursivo, mas o CNJ também apoia. É um projeto de pacificação das relações, no geral, né, numa busca por uma paz social que está muito envolta, não no fortalecimento das comunidades, no fortalecimento das relações, mas sim no ideal de que existem normas a serem cumpridas e a pacificação é o cumprimento dessas normas, que é basicamente a idealização do controle social em todas as suas vertentes possíveis, onde não existiria mais conflito na sociedade. E também, na violência doméstica, eu comecei a perceber que se utiliza muito desse discurso de pacificação e dessa questão da justiça restaurativa para dizer que o problema, a violência doméstica é produzida pela ausência do diálogo. Não que o diálogo seja, se inverte, né? A justiça restaurativa vem com a proposta de resolver através do diálogo, mas se utilizam isso para dizer que o problema da violência é a ausência de diálogo. Então, começa a surgir a justiça restaurativa para promover a restauração, né? Que é isso que se bate muito nesse termo, restaurativa. Porque a restaurativa passa por uma restauração da relação que no objetivo da pacificação é a paz das famílias, né? É uma justiça familista, é uma justiça que busca a solidificação de uma família tradicional, onde se também privatiza esses conflitos para que as mulheres não sejam sujeitos políticos de demandas. Então, acredito que seja um projeto, sim, é um projeto de silenciamento, é um projeto de pacificação, muito em volta mesmo, a docilização dos corpos, a docilização mesmo dos corpos das mulheres e colocar muito para as mulheres a responsabilidade de resolver os seus conflitos sem o auxílio do Estado. Então, assim, vamos pacificar o lar, né? Paz em casa, porque aí você tem paz em casa, você não vem buscar o juizado, né? Não vem trazer sua demanda para o juizado. Resolve aí. Aprende a conversar com seu marido, né? Aprende a entender o que ele quer de você.
Então, a gente ainda vê isso na prática, que é resultado desse discurso que foi construído. Esse discurso, ele foi barrado, né? A audiência pública que se teve, com a presença de mulheres de diversos setores da sociedade, foi totalmente contrário a esse discurso e junto contrário à justiça restaurativa. Então, os eventos que vieram posteriormente, de construção de documento e demais processos, eles acabaram tirando um pouco, né, dessa parte da pacificação do lar, de privatização dos conflitos e começou a trazer mais à tona a necessidade de se avaliar as possibilidades da vulnerabilidade das mulheres, mas não deixou de aplicar a justiça restaurativa sem dialogar com os movimentos, né, com esses diversos setores que as mulheres estão participando. Mas eu acho que é um projeto, sim, eu acho que não foi um erro, inclusive até hoje é muito comum você tá num espaço falando sobre esse evento e alguém dizer, eu tava lá, aquela fala foi maravilhosa, e ainda assim reverberou que, né, 3 vezes por ano a gente tem, né, o projeto Justiça pela Paz em Casa, né, que se tem nos juizados em 3 momentos específicos, no Dia da Mulher, no Dia Internacional de Enfrentamento à Violência, ainda tem práticas que é para discutir sobre a pacificação dos lares, né? Então, eu acho que é um projeto, mas não é todo mundo que aplica esse projeto, mesmo que se assuma um viés de pacificação na justiça restaurativa. Muitas vezes as pessoas estão, pacificação, muito mais porque são metodologias, né? A justiça restaurativa ela é dinamizada a partir da comunicação não violenta, a partir, né, no próprio ideal de paz social. Então, muita gente não está trabalhando diretamente com isso, mas reproduz esse discurso. E às vezes nem sabe que não está fazendo aquilo que aquele discurso ideológico quer trazer, mas ainda isso é reproduzido. Então, isso é uma coisa que eu bato muito assim no meu trabalho, né? Vamos desconstruir o ideal da pacificação social, vamos realmente desconstruir a ideia de que a justiça restaurativa vem para privatizar os conflitos, né? E entregar para as pessoas o seu conflito e o Estado se eximir. Não é isso, né? É um pouco disso, não sei se eu respondi. Muito obrigada, Michele, muito obrigada, Laura. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta para a nossa querida palestrante? Não? Em não havendo mais perguntas, nossa, Michele, super obrigada por tu ter colocado em detalhes, né, ter explicitado em detalhes a tua vasta experiência de pesquisa até aqui, que com certeza vai se ampliar e muito nos próximos 4 anos. Já estamos, #ansiosos por ler a tua tese, né? E temos certeza que será tão maravilhosa quanto foi a dissertação. E eu tenho certeza, assim, que tu vai fazer um trabalho de altíssima qualidade e que, se hoje tu já é uma referência, imagina quando tu tiver terminado o teu doutorado. Então, muito obrigada pela tua disponibilidade, pela seriedade da tua pesquisa, pela seriedade, pela pesquisadora séria e compenetrada que tu é, tanto que serve de referência aos teus colegas e todos que estão aqui assistindo, com certeza ratificam a minha afirmação. E desde já, então, em agradecendo a nossa querida Michele Karen dos Santos, que hoje nos falou sobre a pesquisa dela, Justiça Restaurativa e Violência Doméstica, e nos expôs todo o trajeto da sua investigação para chegar até o dia de hoje, já convidamos a todos para o nosso próximo ciclo de debates, Segurança Pública, Justiça e Democracia, que vai acontecer no dia 18 de setembro, com a Laura Hipólito, que vai nos falar sobre política de drogas no Brasil. Agradeço a todos e esperamos todos no próximo evento, no próximo ciclo de debates. Mais uma vez, Michele, muito obrigada. Obrigada, Marlene. Obrigada a todas e todos que também participaram aqui desse momento. Sempre muito bom compartilhar. Obrigada pelo carinho de vocês também. Até logo e muito obrigada a todos.